Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre o Evangelho de João que estamos fazendo. Nós já gravamos 8 partes e agora nós estamos caminhando para a 9ª parte. Nessa 9ª parte nós vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho que João escreveu. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só pessoal, não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, com seus parentes e em suas redes sociais, para que possamos levar o Evangelho de Jesus mais adiante e para mais pessoas. Vamos lá? Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 8 do Evangelho de João, onde encontramos Jesus proclamando-se como a luz do mundo e oferecendo liberdade espiritual aos crentes. Escrito entre 85 e 90 depois de Cristo, o Evangelho de João nos oferece uma perspectiva profunda dos ensinamentos de Jesus. Tudo começa com a famosa história da mulher adúltera, onde os escribas e fariseus trazem uma mulher pega em adultério e levada a Jesus, testando-o quanto à lei de Moisés. Jesus desafia aqueles que estiver sem pecado a atirar a primeira pedra. Esse desafio expõe a hipocrisia dos acusadores, que se retira um a um. Jesus então perdoa a mulher e a encoraja a não pecar mais, demonstrando seu poder de perdoar pecados e oferecer graça mesmo diante da condenação humana. Em um dos momentos mais significativos do capítulo, Jesus declara: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." Os fariseus contestam a afirmação de Jesus, questionando sua autoridade e origem. Jesus fala sobre a liberdade que ele oferece aos que crê nele, libertando-os do poder do pecado e da morte espiritual. Jesus discute a verdadeira filiação espiritual, declarando que aqueles que fazem a vontade do Pai são seus verdadeiros irmãos e irmãs. O capítulo termina com Jesus enfrentando a rejeição dos judeus incrédulos, mas também com alguns crendo nele. Como podemos aplicar essas lições em nossas vidas diárias? Devemos aceitar a luz de Cristo em nossas vidas, permitindo que a sua verdade e graça nos guie para a verdadeira liberdade espiritual. A mulher apanhada em adultério no capítulo 8, os melhores manuscritos são fortemente contra a genuidade deste parágrafo. Inclusive o capítulo 7. E a linguagem não parece ser joanina, mas a história é verdadeira, logo encontrando lugar no texto do 4º evangelho. Estando em Jerusalém, Jesus costumava acampar no Monte das Oliveiras, quando um rapaz visitou o templo para aprender. Agora ia lá para ensinar, com o povo se amontoando à sua volta. A aula foi interrompida pela chegada dos escribas e fariseus, os quais conduziam uma mulher apanhada em adultério. Enfurecidos por causa do sucesso de Jesus e frustrados com a incapacidade de se livrarem dele, esses líderes aproveitaram a oportunidade para embaraçar o Senhor. Diante do povo deixar tudo complicado, eles queriam abrir uma emboscada para Jesus. Embaraçar também a mulher, colocando-a no meio, fazendo Jesus lembrar as exigências de apedrejar o autor de tal ofensa em Deuteronômio 22, 23 a 24. Esses líderes quiseram saber qual o veredito dele sobre o assunto. Eles o fizeram tentando-o por meio de um dilema. Se ele apoiasse a lei, a qual aparentemente não estava sendo rigorosamente aplicada em tais casos, daria a impressão de ele não ter coração.
Se advogasse a misericórdia, poderia ser proclamado como sendo demasiadamente clemente quanto à aplicação da lei. Se os fariseus estivessem verdadeiramente preocupados com a guarda da lei, teriam também trazido o outro ofensor. É inútil especular quanto ao que Jesus escreveu na areia. Nada ficou registrado na narrativa, só o que o grupo ouviu é importante. Sem pecado, não necessariamente o pecado em questão, mas pecado em geral. As palavras de Jesus tiveram o efeito de desviar a atenção de si mesmo e da mulher para os acusadores. A consciência começou a efetuar a sua obra, a começar pelos mais velhos. Sua idade fazia deles os líderes e sua experiência do pecado mais longa dava-lhes mais motivos para a autoacusação. Só 2 ficaram, a pecadora e o amigo dos pecadores. Jesus poderia ter atirado a pedra, pois ele não tinha pecado, mas ele estava mais preocupado com a reabilitação do pecador do que em ver a lei meticulosamente satisfeita. Se suas palavras, nem eu tampouco te condeno, parecem demasiado compassivas, então contrabalançadas pelas seguintes: vai e não peques mais. Aquele que sonda os corações viu que havia arrependimento no coração da mulher. Tudo o que era preciso era uma advertência para o futuro daquela mulher. Se sua autorrevelação de Jesus no capítulo 8, do lado dos oponentes de Jesus, havia a pergunta: quem é você? Que era perante do ponto de vista do próprio Cristo. Ele era a luz do mundo, embora não fosse deste mundo, aquele que viera para libertar os homens dos seus pecados, o eterno Eu Sou. Sobre todos os aspectos, ele era agudo contraste com os seus oponentes. O cenário continuou sendo o templo. Eu sou a luz do mundo. Os antecedentes dessa declaração podem se encontrar na prática de acender os candelabros do pátio das mulheres, onde se localizava o tesouro. Durante a festa dos tabernáculos e na nuvem de glória na perseguição do deserto, a qual aquelas luzes pretendiam representar, e também na luz da criação. Agora, expressa em termos espirituais, ele é a luz da vida. Prontos a acusar, os fariseus objetaram contra tal autotestemunho e o classificaram de mentiroso. Autotestemunho costuma ser falso e, portanto, preciso de apoio de outros. No caso de Jesus, seu autotestemunho era verdadeiro, pois ele tinha absoluto conhecimento de sua origem e destino natural. Naturalmente, não havia nenhuma testemunha humana que pudesse corroborar tais assuntos. Os fariseus o julgavam, isto é, formavam uma opinião mera de considerações físicas. Estavam cegos às verdades espirituais. Por outro lado, quando Jesus julga, embora não viesse com tal propósito originalmente, o veredito é certo e permanece eternamente, pois é verdadeiro. O Pai o endossa e participa dele. Se o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro, a lei exigia, para salvaguardar a justiça, que houvesse pelo menos 2 testemunhas. Quanto mais válido é o testemunho de Cristo, que tem o testemunho do Pai com ele,
O testemunho do Pai no batismo de Cristo e na transfiguração, nas passagens bem conhecidas como as da narrativa dos sinóticos, no capítulo 19 e 20, onde está teu Pai. Em outras palavras, se ele estivesse ausente, ele não poderia aproveitar seu testemunho. Esta é uma surpresa, uma suprema formulação da má compreensão e incredulidade dos judeus. Na verdade, deixar de perceber a verdadeira natureza de Cristo era confessar ignorância relativamente a seu Pai. O desentendimento inflamou-se novamente, mais uma vez, mas Jesus não foi tocado, porque seu trajeto não fora completado ainda. A vinda da sua hora poderia significar para Jesus que ele tinha de seguir o seu caminho, de volta para o Pai, mas não antes de resolver o problema do pecado, já que os fariseus não queriam aceitá-lo, teria de morrer nos seus pecados. Sua separação seria aprofundada e selada. Eles não iriam para onde ele estaria naquele dia. Tal como anteriormente, as predições de Jesus a respeito de sua partida causariam perplexidade. Desta vez, levaram à suposição de que ele estivesse pensando em suicídio. Sua morte, entretanto, não seria autoimposta. Esses homens é que contribuíram para a sua consumação. A perspectiva da separação definitiva, focalizada a atenção sobre os contrastes do momento, de baixo, de cima, deste mundo, não deste mundo. Jesus recusava-se a falar do céu, chamando de aquele mundo, pois o termo mundo aqui enfatiza o homem revoltado e distante de Deus. O pecado, responsável por sua ignorância e hostilidade, levá-los a uma morte sem esperança, a não ser que crescem nele como o eu sou. O capítulo de Êxodo 3, versículo 14 a 25. Isto era pior sobre o ponto de vista dos judeus que a declaração do versículo 12, pois era a reivindicação absoluta da divindade. Os ouvintes de Cristo exigiram que ele representasse um predicativo. Quem és tu? Uma vez que já se fizera o suficientemente conhecido, bastava-lhe repousar sobre suas afirmações anteriores. O grego possivelmente significa que desde o princípio ele era tudo o que tinha afirmado. Há muitas coisas que ele poderia dizer, mas seria totalmente verdadeiro, mas apenas aumentaria a condenação de seus ouvintes. Com muitas coisas que Jesus poderia ter dito aos discípulos, as quais apenas aumentaria a sua perplexidade, mas a oposição não fecharia os lábios de Jesus. Ele continuaria falando ao mundo. A morte do Filho do Homem, seu levantamento na cruz, seria a sua vindicação, no sentido de que resultariam em ressurreição e exaltação, as quais, por sua vez, produziram o mistério da convicção do Espírito. Alguns, pelo menos, ficariam sabendo que sua declaração de que era eterno não era palavras vãs. As declarações de Jesus, tão simples e tão sublimes, impressionaram alguns dos que estavam presentes. Muitos creram, mas dentro de pouco tempo pegariam em pedras para atirar nele. É a velha história do pseudo-fé.
Neste caso, eles não permaneceram na sua palavra, fator necessário para o verdadeiro discipulado, que abre o caminho para um conhecimento mais pleno da verdade, ao ponto de serem libertados por meio dela. Essas declarações compactadas estão aplicadas no que vem a seguir. Os judeus se ofenderam com a implicação de que aos que não eram livres, na qualidade de semente de Abraão, era superior a muitos outros povos, eram filhos do Rei Celestial, ignoravam, neste caso, sua escravidão política para com Roma, considerando-a irrelevante. Sua escravidão era mais profunda do que os relacionamentos exteriores da vida. A comissão do pecado coloca uma pessoa na posição de ser escravo do pecado. O Filho, Cristo, habita na casa do Pai para sempre, como o verdadeiro Isaac. Ismael, embora seja semente de Abraão, tem de sair. O mesmo acontecia com os arrogantes judeus. A verdade que liberta, em capítulo 8, versículo 32, foi apresentada pessoalmente. O Filho, que é a verdade, liberta os homens do pecado. O Senhor estava pronto a admitir que seus ouvintes eram semente de Abraão, no sentido comum, mas o antagonismo deles provava que não eram espiritualmente relacionados com Abraão, que foi um homem de fé e obediência. A inspiração deles vinha de um outro pai e não Abraão, alguém cuja sinistra identidade Cristo logo declarou: filhos de Abraão deveriam ser capazes de produzir a obra de Abraão. Eles agiam de acordo com a revelação divina. Cristo falava a verdade, não simplesmente a verdade antagônica ao erro, mas a verdade sobre o seu relacionamento com o Pai e a verdade sobre sua missão. Em vez de aceitá-la, como Abraão teria feito, esses judeus procuraram matar o Filho do Homem. Eles tinham um pai a quem imitavam, cujas obras reproduziam, mas esses não eram de Abraão. Os judeus desforravam-se criticando: nós não somos frutos de prostituição. Nós somos enfáticos sobre esta declaração. Parece estar a acusação de ilegitimidade, cujo alvo era Jesus. Essa mesma acusação tinge a narrativa do nascimento de Jesus por Mateus. Nós, diziam os judeus, somos aqueles que temos Deus verdadeiramente por Pai, sejam quais forem as suas reivindicações. Através de Abraão, vamos até ao próprio Deus. Jesus refutou a declaração com o simples fato de que a atitude deles não era de amor, de afeição filial. Eles sabiam que viera de Deus. Pensassem eles o que pensassem, o verdadeiro motivo para o fracasso deles em aceitá-lo era o parentesco que tinha com o diabo. Eles eram o pai deles. Por isso é quem agia de acordo. Seus pecados especiais eram a mentira relacionada com a tentação no jardim, o homicídio no estímulo de Caim para matar seu irmão. Tendo afinidade com o diabo, o mentiroso, não aceitariam a verdade vinda de Cristo. Não poderiam, entretanto, convencê-lo do pecado. Para fazê-lo, teria de aceitar o seu testemunho. O próprio fracasso em aceitar a sua palavra selava o fato de que não eram de Deus.
feridos por uma série de censura, os judeus reivindicaram, chamando Jesus de samaritano, isto é, alguém que não era digno de ser chamado membro do povo de Deus, ainda que vivessem em território israelita. Uma crítica mais profunda pode ser encontrada aqui, se a intenção deles era repetir a acusação sobre o nascimento de Jesus. Os samaritanos eram um povo misturado, nascido da amalgama de israelitas e estrangeiros, procurando explicar a forte explosão de Jesus contra eles. Os judeus acusaram de ter um demônio. No versículo 49 e 50, Jesus negou a alegação deles. Dizer tal coisa a seu respeito era puro desacato, uma desonra que seria julgada pelo Pai. Voltando-se para outra declaração, Jesus prometeu a imortalidade para aqueles que guardassem a sua palavra. Os judeus apelaram para o ridículo, interpretando essas palavras fisicamente. Eles sabiam que a morte reclamara o povo de Deus, até mesmo Abraão. Será que Jesus imaginava ser maior do que Abraão e os outros profetas? A resposta é dupla. Abraão sabia que alguém maior do que ele viria. Ele viu o dia de Cristo. Essa visão não foi mais claramente apresentada no sacrifício de Isaque. Isto significa que Jesus vira Abraão. Os judeus o rejeitaram como ridículo, pois Jesus era um homem de meia idade, quanto muitos. Isso levou à segunda grande reivindicação de Jesus, referente ao seu relacionamento com Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão não estava no começo com Deus. Tais declarações pareciam blasfemas. Novamente, pedras foram preparadas para acabar com tais declarações. Mas novamente, o Senhor escapou aos seus oponentes e seguiu o seu caminho. É magnífico esse capítulo 8 do Evangelho que João escreve. O capítulo 8 desse Evangelho de João nos desafia a reconhecer Jesus como a luz do mundo e a encontrar liberdade em sua graça, que possamos seguir sua luz e experimentar a plenitude da vida em Cristo. Sugiro que vocês que ouviram esse vídeo até o final, declarem que seguir Jesus com maior amor e carinho, que Jesus tem luz para os seus caminhos, Jesus tem vida para cada um daqueles que escolhe. Eu não sei quais os problemas que cada um tem, mas saiba que Cristo pode iluminar e clarear a solução para todos os problemas que temos no nosso dia a dia. Fique com a paz e Deus abençoe a todos.